Bom dia a todos, bem-vindos à nossa live especial. Geralmente a live para rotas retomada de viagem é às quintas-feiras. Ontem a gente teve a nossa live, o que querem os agentes de viagem. Você pode ver o vídeo, assistir no On Demand, no nosso YouTube, no Facebook, no portal Panrotas. E hoje a gente vai trazer representantes de vários aeroportos brasileiros para saber qual o papel do aeroporto nessa retomada das viagens, né? Ontem a gente publicou uma pesquisa do Travelport. O passageiro quer segurança, quer limpeza, ele quer se sentir bem em toda a jornada da viagem. E os aeroportos, claro, são parte fundamental. Muitas vezes é primeiro contato com o destino e também o último, a primeira e a última imagem que ficam. Para debater com a gente qual o papel dos aeroportos na retomada do turismo, eu queria chamar diretamente do Salvador Bahia Airport, o Marcos Campos, gerente de marketing. Bem-vindo, Marcos, tudo bem? Obrigado, Arthur. Bom dia. Agradeço a oportunidade. Joia. Diretamente do Rio de Janeiro, o diretor do Rio Galeão, Patrick Ferrin. Patrick, bem-vindo. Tudo bem, Arthur? Obrigado. Olá. Representando os aeroportos de Florianópolis, Vitória e Macaé, o Ricardo Gessi, que é o CEO. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Arthur. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. E representando Brasília e Natal, conhecido aí muito do trader da sua época de Varig, né? Roberto Oliveira Luiz. Boa tarde, Arthur. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui com vocês. Joia. Para começar, eu queria um overview de vocês, como que estão as operações, como é que está essa retomada, que trabalho vem sendo feito. Vamos começar por Salvador aí, Marcos. Você tem aí um tempo para dizer para a gente como que está o trabalho de retomada no aeroporto de Salvador. Tá certo. Eu queria inicialmente fazer uma retrospectiva e depois falar do momento atual e falar um pouco das perspectivas. Fazendo uma retrospectiva sobre Salvador, eu imagino que muitos telespectadores aqui dessa live não tenham estado em Salvador nos últimos 2, 3 anos. E a cidade passou nos últimos 2, 3 anos por uma transformação. Então, Salvador inaugurou em janeiro, agora de 2020, um novo centro de convenções. Nós inauguramos em dezembro de 2019 o novo aeroporto de Salvador. Foi uma obra inaugurada pelo ministro Tarcísio Freitas. É uma concessão que a Vansi, que o grupo Vansi tem administrado desde 2018. Então, é um aeroporto completamente reformado, com um novo pier. Nós temos o Pier Sul, com novas pontes de embarque. Já recebemos, em tão pouco tempo, o título de aeroporto mais sustentável do Brasil, que foi dado pela ANAC recentemente. Mas, além disso, nós temos novos hotéis de diferentes categorias. Vou citar rapidamente aqui um exemplo, que é o Fasano. Nós temos o Fasano com uma vista bem bacana, desde a Baía de Todos os Santos. E também obras, ações que tanto a Prefeitura tem feito na Orla, o Farol da Barra é super bacana. Recentemente, o prefeito inaugurou o trecho da Orla em Amaralina, com quiosques. Então, a Orla de Salvador, eu que vou sempre pela Orla até o aeroporto. Salvador está muito bonita, Salvador está bem organizada, muito bacana. E obras também do governo do estado, e eu destaco, talvez, assim, a mais próxima ao aeroporto, que é o metrô, que liga o aeroporto até o centro comercial da cidade, até a rodoviária, a área de shoppings, todo o espaço ali de consultórios, etc. Então, todas essas novidades em Salvador mostram que nós estamos preparados para a retomada, né? Porque quando o Covid chegou, nós tínhamos tido o melhor verão da cidade, nós tínhamos acabado de ter o carnaval, né? Quando logo na sequência do carnaval, nós tivemos o primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil. Então, atualmente, a gente, antes da pandemia, nós tínhamos de 80 a 100 voos diários. Na alta temporada, a gente chegava a uma média de 100 voos diários. Caímos para 3 voos em abril. Eu acho que é muito importante destacar que mesmo no momento crítico de pandemia, o Brasil manteve
os voos em operação, a gente está assistindo a alguns países na América do Sul, em que praticamente a aviação parou. E um país continental como o Brasil, a aviação é muito importante, porque as pessoas não viajam só de férias, as pessoas não pegam um avião só para viajar de férias. As pessoas, elas precisam fazer tratamento médico, as pessoas precisam fazer curso de pós-graduação, e um país deste tamanho, indiscutivelmente, a aviação ela é essencial. Então, em abril, a gente tinha 3 voos, e pouco a pouco a gente foi recuperando essa malha, ainda falta muito, nós estamos aproximadamente 32% da média, né? Mas a gente já teve em setembro um incremento de 35% no número de assentos comparado com agosto. Então, de um mês para o outro, é um crescimento de 35%. A gente já está conseguindo atender o interior da Bahia, porque a Bahia é um estado muito grande. Então, se a gente olha, o Amazonas é um estado enorme, o Pará também é um estado enorme, mas fundamentalmente é floresta, né? A Bahia é um estado grande, do tamanho da França, né? Um pouco menor do que Minas Gerais, e temos 417 municípios, então a gente precisa prover conectividade para todas essas regiões, são regiões muito diversas. Então a gente já tem voos para Petrolina, que atende toda a região norte da Bahia, ali Juazeiro e adjacências, a gente já tem voos para Porto Seguro e para Ilhéus, e a gente já tem voos também para Barreiras, no oeste da Bahia. Então, além disso, já temos voos para 6 capitais do Nordeste, exceto São Luís e Teresina, a gente já tem conectividade e exercendo um papel estratégico, já concluindo, de conexão do Nordeste com o Sudeste brasileiro pela nossa localização estratégica, 2 horas, só como exemplo de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são as maiores cidades do país. Então, a gente vai ter oportunidade ao longo do debate em falar sobre as perspectivas, mas em linhas gerais, Arthur, essa introdução que eu queria dar aqui e desde logo também cumprimentar os meus colegas dos demais aeroportos, que eu tenho certeza vamos fazer uma discussão muito bacana hoje. Joia, Marcos. Só para tirar uma dúvida, você falou que já voltou 40% no número de voos, é isso? 32% da média. 32% da média. E número de destinos? Já estamos com 20 destinos, 19 nacionais e 1 internacional. E alguma empresa aérea tem investido mais e escolhido Salvador para colocar mais voos ou está distribuído igualmente entre as empresas? Sim, a Gol, em setembro, nós somos o 2º aeroporto com o maior incremento de assentos da Gol. A Gol tem investido bastante em Salvador e na verdade, a ocupação dos voos tem respondido. Então, a demanda, só para vocês terem uma ideia, na quarta-feira nós já chegamos a 10 mil passageiros no aeroporto, sendo que a média é 21 mil passageiros, na alta temporada chegando a 25 mil. Então, nós temos um longo caminho, mas considerando que somente agora a gente está numa tendência de queda da pandemia, são bem interessantes. Certo. Só mais uma coisa, você falou que o metrô já está funcionando a partir do aeroporto, é isso? Sim, exatamente. Nós temos uma estação desde o aeroporto, o passageiro precisa pegar apenas um ônibus. Esse metrô era uma lenda aí em Salvador, né? Nunca saía. A gente só via a obra ali, ele nunca estava funcionando. E bom saber. Vamos então agora para o Rio de Janeiro. Patrick, como é que está o Rio Galeão? Como é que passou essa temporada? Patrick caiu, é isso? Não, eu fui passar para ele caiu? Então a gente vai pular, hein? Vamos para o Ricardo, então. Quando o Patrick voltar, ele fala. Ricardo, você tem 3 aeroportos, né? Florianópolis, eu acho que praticamente está numa situação mais ainda diferente do que Salvador. Eu, por exemplo, não vi ainda o novo aeroporto, vi fotos, a gente foi cobrir a reabertura, não deu nem ainda para testar tudo, né? Como é que estão os 3 aeroportos aí, Ricardo? Poxa, Arthur, você precisa vir para cá, então. Na verdade, precisa ir para Vitória também, mas Floripa, até aproveitando o gancho aí do Marcos, só para contextualizá-los, somos 3 aeroportos, 2 companhias diferentes nesse momento, Floripa Airport e a ZEB, que cuida das concessões de Vitória e Macaé. Somos 3 aeroportos 100% da Zurich Airport, uma da 4ª rodada de concessão, que é Florianópolis, outra da 5ª rodada,
outros 2 da quinta rodada, que é Vitória e Macaé, que são Vitória e Macaé. E muito parecido com o que o Marcos comentou aqui, só para dar um overview para vocês, a gente começa a observar também nesses aeroportos uma retomada. É muito interessante observar, se comparado ao mesmo mês de 2019, a setembro de 2019, em Florianópolis a gente vai estar com uma recuperação de 35% do volume de passageiros, comparado ao mesmo mês do ano passado. Em Vitória, a gente vai estar com 41% dos passageiros. Nesse momento, Vitória tem mais passageiros que Florianópolis. E em Macaé, que é um aeroporto basicamente de business e dedicado à indústria de óleo e gás, desculpa, a gente está com 42% a mais de passageiros, mais operações e mais passageiros. Então, a gente já começa a observar o aumento das operações, o aumento do load factor dessas operações. Isso é um fator muito positivo, diferente de um cenário que a gente tinha lá no começo da crise, né? Então, só para contextualizá-los também, nós tivemos 19 mil passageiros em Florianópolis no mês de abril, o que obviamente é muito, muito pouco, mas gradativamente, consistentemente, essas operações, esses passageiros estão retomando. Então, nós tivemos crescimento em Florianópolis de julho para agosto de 24%, de agosto em relação a setembro de 40%, em Vitória 40% de julho para agosto, 34% de agosto para setembro. Então a gente percebe uma consistência, essa retomada gradual das companhias aéreas, da operação das companhias aéreas, ela está acontecendo, e a gente tem boas perspectivas aí também para outubro nos 2 aeroportos. Queria dividir com vocês também que eu comentei que Vitória está com um número maior de passageiros do que Florianópolis. A gente sabe um pouquinho das vocações de cada aeroporto. Vitória tem uma característica mais de negócios, e Florianópolis uma característica mais de turismo, apesar de ter muito negócio também. E a gente percebe o mercado de business voltando primeiro, uma coisa que um pouco até diferente do que as pessoas comentavam. Claro, devido a uma especificidade do aeroporto de Vitória, de muita gente trabalhando em Vitória, então não é só a reunião feita para fechar negócio, é o técnico indo para trabalhar na indústria de mineração, na indústria de óleo e gás. Então a gente percebe nesse primeiro momento, nesses aeroportos, essa retomada primeiro do negócio em comparação ao turismo, o que eu também acho que é uma notícia muito positiva. Então, acho que a gente tem bons motivos aí para, eu não diria comemorar, Arthur, mas eu acho que se você comparar a realidade que a gente estava vendo há 2 meses, acho que a gente tem bons motivos aí para ver com otimismo essa retomada da indústria da aviação. Ou seja, os números têm uma constância, né? Mês a mês eles estão lentamente subindo. Consistentemente eles estão subindo nessa faixa de 20% a 30%. A gente tem uma boa sinalização em ambos, nos 3 aeroportos, principalmente em Vitória e Florianópolis, de crescimento para outubro também, até com a volta de Congonhas, com a volta do mercado Congonhas em outubro, de crescimento da oferta de assentos também nesse nível de 20% a 30%. Mas realmente é impressionante você ter citado essa questão do corporativo, que realmente as viagens essenciais não pararam. A gente entrevistou um gestor que ele fazia Campinas, Vitória, toda semana, exatamente porque ele trabalhava numa empresa de construção, e ele tinha que estar lá na obra. Esse setor realmente não parou. Mas o que a gente está vendo pelo país é o lazer de curta distância voltando mais cedo. Mas muito legal esses seus exemplos aí. Macaé, que é uma coisa muito específica, qual que é a sua perspectiva para lá? As perspectivas são muito boas. Para Macaé, a gente teve um aumento de passageiros, comparado a 2019, como eu falei, da ordem de mais de 40%, de 42%. Então, existe uma atividade econômica intensa em Macaé, e a tendência para esse ano, por tudo que a gente vem observado, principalmente dos movimentos de óleo e gás, principalmente o movimento da Petrobras, desse movimento continuar muito forte. Numa das entrevistas que eu fiz com o Eduardo da Gol, ele falava que o segmento de óleo e gás é um dos que estavam ajudando aí na recuperação da ocupação da empresa. Legal. Patrick voltou. Patrick, como que o Rio Galeão passou por esse período, se adaptou, e quais as perspectivas aí? Vamos lá para o seu overview. Olha, acho que eu compartilho o leve otimismo, né, dos meus colegas aqui.
a gente está acompanhando isso também. Não estamos acompanhando a volta do corporativo, é mais o lazer. Não sei quem viu as fotos do dentista, uma praia famosa em Angra, no feriado, acho que lotado, né? Então, esse lazer doméstico, acho que ele está levemente voltando, o VFA, né? Visiting Friends and Relatives. E em agosto, a gente estava em 21% dos assentos domésticos, em comparação com o ano passado, 6% dos assentos internacionais. O positivo, acho que eu estou vendo isso nos outros aeroportos também, que a malha, o número de destinos está voltando, né? Então, a gente conseguimos de volta 20 dos nossos 30 destinos domésticos já em agosto. Está crescendo a previsão de adicionar mais destinos já nos próximos meses. No internacional, o cenário é bem diferente. Aqui a gente está com 4 destinos, dos 30 que a gente teve antes da pandemia. Voltaram Air France, KLM, Lisboa e o Porto, mas são também tem muita demanda de carga atrás desses voos, então eles sustentam de uma certa forma a volta dessa malha da Europa, né? A gente ainda está sem uma malha América Latina e Estados Unidos, né? Que depende muito do fechamento das fronteiras, quarentenas, etc. Esse é um cenário mais fluido. Em termos de previsão, a gente está acompanhando bastante crescimento na intenção de viagem, buscas. A gente usa ferramentas como Skyscanner e lá, com certeza, as buscas estão em alta. A intenção de viagem doméstica está crescendo. A intenção de viagem para e do Rio de Janeiro também. Então, isso dá um certo otimismo, né, para os próximos meses. A gente imagina que os próximos 2 meses a gente vai ter retomado uns 50% dos assentos domésticos. No internacional, a Sky está voltando em setembro com Santiago, Aerolíneas está voltando em outubro, deveria voltar em outubro com Buenos Aires, a Copa também, com Panamá. Em novembro, a gente espera a volta da British Airways e com Londres, Lima também. E em dezembro, as americanas, junto com a alta estação, deveriam voltar a American Airlines com voo diário a partir de 17 de dezembro, né? Então, leve otimismo, acho que eu estou compartilhando aqui com meus colegas também. Em termos de como o aeroporto está se posicionando nesse momento, acho que o foco, claro, uma das áreas muito importantes é a segurança, a biossegurança, a segurança dos passageiros, parceiros e funcionários. A gente ganhou na semana passada o Safe Travels, o selo Safe Travels da WTTC, fomos o primeiro aeroporto do Brasil para ganhar. Então ele reflete todos os protocolos e reflete o fato que a gente tem protocolos no padrão internacional. E temos outras ferramentas para melhorar essa segurança dos nossos passageiros, né? Temos um terminal, um aeroporto com amplo espaço. Outro foco da gente restabelecer o gateway, o hub no Galeão. Isso é importantíssimo. Falando dos destinos, né? O fato que com 20% da demanda a gente já está com 70%, 80% dos destinos domésticos. Isso mostra o poder do hub, né? A Gol é nossa grande parceira, um grande investimento aqui. E o gateway também, é importantíssimo reestabelecer o gateway para reconectar o Brasil, né? Então, essa é uma outra frente que a gente está trabalhando, junto com iniciativas para reabrir mercados como a Argentina, e em algum momento aqui a gente vai com certeza falar um pouco mais sobre essas iniciativas de marketing, de abrir mercados, etc. Você conta isso aqui. Joia, Patrick, obrigado. Para encerrar a nossa rodada inicial, vamos para Brasília e Natal com o Roberto. Vamos lá, Roberto. Está sem som, né?
Bom, pessoal, bacana, bom escutar os companheiros aí, bom ser o último, né, que a gente aprende também com eles. Eu digo que esse momento, né, como você citou, eu estou na aviação, comecei na Varig, já trabalhei em 4 países, inclusive o Brasil. Eu digo que esse é uma nova era da aviação, Arthur, e colegas, né? Passei por bastante crise, mas nada parecido a isso. No caso de Brasília e Natal, nós tivemos uma redução do tráfego de praticamente 95% em abril e maio, uma coisa inimaginável. E naquele momento, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi como vai retomar esse tráfego, o que nós temos que fazer para poder atender e dar conforto às companhias aéreas, os passageiros, segurança. Então, o primeiro foi trabalhar nas medidas sanitárias. Aí, como vocês sabem, nós somos da CAP, Corporação American Airports, estamos em 7 países, temos 52 aeroportos, então tivemos também essa oportunidade de fazer benchmark com os outros países para ver como estavam trabalhando, como estavam tratando essa questão dos protocolos sanitários e imediatamente começamos já a fazer, como se diz, o gel, o tapa-boca, ou seja, fomos o primeiro aeroporto a ter a câmara termográfica em Brasília, tanto para embarque, para desembarque, reforçar a limpeza, ou seja, trabalhamos muito forte em tudo isso, e lógico, todo o tempo em contato com as companhias aéreas, né? A partir de junho, nós vimos que o tráfego começou a retomar, né? Brasília, de junho a setembro, Natal parecido, a gente tem taxas de crescimento ao redor de 50%, mês a mês, né? Isso vem retomando constantemente. Outubro, a gente tem uma perspectiva de crescer bem parecido. Hoje, setembro, a gente está, no caso de Brasília, já com retomando 50% das operações, em termos de voo, e 40% de passageiros. Natal, 35% de voos e 30% de passageiros, né? Temos trabalhado muito próximo às companhias aéreas, tentando entender esse momento. No caso de Brasília, que o hub tem uma operação muito diferente, as companhias aéreas, principalmente as duas principais, a Gol e a Latam, estão redesenhando totalmente a sua operação. Ou seja, eles tinham 2 pontos separados e agora estão praticamente as duas operando nas 2 horas pico. A nossa hora pico da manhã, aqui de 7 a 9, nós já temos 80 operações nessas horas, ou seja, é um valor bastante significativo, né? É bem o que a gente já tinha na hora pico anteriormente. Em termos de retomada, estão acontecendo coisas bastante interessantes, né? Ou seja, em outubro, por exemplo, nós vamos ter 43 destinos desde Brasília. E desses 43, 42 domésticos, ou seja, destinos nunca operados desde Brasília, como Santarém, Rondonópolis, Navegantes, Londrina, Carajás, Cruzeiro do Sul. A Gol já começou a operar alguns e outros começam em outubro, alguns com o próprio Metal Gol e outros no acordo de CPA, eles têm com a Voipaz, que dá bastante capilaridade para a malha, né? A TAP já começou, já retornou internacional aqui em Brasília, agora na primeira semana de setembro, e estão planejando, já está publicado para começar em Natal, em outubro. E uma coisa interessante que a gente percebeu também, acho que é importante comentar com os colegas, é que a semana de 7 de setembro, a última semana, a gente teve um pico bastante grande de passageiros, ou seja, um crescimento de 31% em relação à semana anterior, o que mostra claramente que os passageiros estão ansiosos para viajar e estão buscando uma oportunidade. E na última semana, aí, na semana 36 do ano, né, que a gente mede por semana, nós já tivemos uma média de 19 mil passageiros diários, ou seja, o que 45% do que a gente tinha. E também outra coisa importante, que nesse momento nós paramos, né, a gente seguiu tocando alguns projetos que a gente tinha. Por exemplo, nós inauguramos a Praça Picape aqui no aeroporto de Brasília, com esse novo fenômeno dos aplicativos, né, nós temos uma área especial agora para embarque e desembarque das passageiros que usam o aplicativo, assim como locadoras de automóveis e também vans e ônibus de turismo. E é um local que a gente está chamando que é um polo gastronômico e cultural, a gente vai fazer muitos eventos culturais lá, seria legal vocês virem conhecer. E entregamos agora no começo do mês um novo terminal de cargas da Latam e da Gol, né? É um terminal moderno, com tudo que tem de mais moderno em termos de logística de carga, um terminal de 9 mil metros quadrados, já também começou a pagar em breve. Estamos finalizando a instalação dos sistemas de ar-condicionado para os aviões e também conversor para energia elétrica, né, o famoso 400 Hz. Ou seja, um projeto que a gente vinha trabalhando forte e ele tem uma certa interferência na operação para a instalação. Aproveitamos esse momento, que havia poucas operações, em parceria com a Engie, e colocamos uma pressão nesse sistema. Então,
todos os conversores já estão instalados, e a gente imagina que já vão estar com as 22 pontos de embarque doméstica operando em dezembro, né? Então, também usamos todo esse tempo para, digamos assim, essa ociosidade que a gente tinha na área operacional para tocar esses projetos bastante importantes. E uma questão também que acho que o Gessé comentou foi essa questão do load factor, né? Durante a crise, não só de reduzir as operações, como reduziu muito também o load factor, o que já vem retomando. A última semana a gente já operou com 77% de load factor entre as companhias, e antes a gente tinha 84%, 85%, então é uma caminhada bastante interessante. Eu acho que para a gente começar tá bom. Não sei se você tem alguma pergunta. Legal, Roberto, obrigado. Acho que todos vocês comentaram essa questão das perspectivas de novos voos. Então, todo o planejamento que vocês tinham quando ganharam as concessões, obviamente, mudou. Então, eu queria saber como que faz agora para captar voos, como que está a parceria com as empresas aéreas, com os destinos, em que tamanho vocês vislumbram e em quanto tempo chegar aí depois dessa pandemia. Eu queria que vocês falassem da estratégia de captação de novos voos. Ricardo, vamos começar com você. Bom, a gente tem uma perspectiva de chegar apenas em 2022 ao nível de 2019. As previsões estão um pouquinho menos pessimistas. A gente, no final, entendeu que alguns fatores são conjunturais, alguns fatores, e um fator, basicamente, é estrutural nessa retomada. Então, fatores extremamente conjunturais, no nosso entendimento, o medo que as pessoas têm de viajar hoje, ela já está diminuindo agora, e ela tende a diminuir até por conta das medidas sanitárias e da inevitável vacina que a gente entende que vai acontecer em meados de 2021. Então, o medo ele vai diminuindo e tem uma hora que ele desaparece. O fato da mudança de hábitos também entendemos que é um fator conjuntural, que pouco a pouco esses hábitos retornam, talvez não na mesma do business, na mesma proporção que tinha anteriormente, mas a gente entende que mais de 90% retorna da viagem a negócio, e o fator conjuntural no final vai ser o empobrecimento de pessoas, famílias e empresas. Então, as empresas, pessoas, estados mais pobres vão viajar um pouco menos, por isso que a gente está fazendo uma correlação direta com o PIB do Brasil, tentando entender o PIB de de Santa Catarina, do Espírito Santo, especificamente dessas duas localidades, para entender a velocidade dessa retomada, e essas projeções apontam para uma retomada em 2022 de um cenário que tínhamos aí em 2019, o que é um pouco menos pessimista do que a gente tinha antes, que apontava para 2023. Claro que previsões a gente está sempre revendo, reestudando. Posso dizer que tem uma previsão por semana, que é normal, porque as notícias são diferentes e o movimento da economia também reflete muito as previsões que a gente faz aqui. Enquanto isso, é claro que todos os aeroportos estão conversando com as companhias aéreas, mostrando seus business cases e mostrando que, obviamente, somos o melhor local, temos demanda para diversos destinos. Então, essa conversa com as companhias aéreas é uma conversa constante, conversa com companhias aéreas de fora também. Vocês falaram de uma retomada do mercado estrangeiro. A gente, em Florianópolis, é um mercado dependente, não dependente, mas muito focado na Argentina. A Argentina ainda não retomou. Fiquei feliz quando o Patrick falou que aerolíneas voltam em outubro para o Rio Galeão. Normalmente eles têm uma alta temporada aqui muito forte, e a Gol tem um voo diário, né? Tinha um voo diário aí para Buenos Aires, e então essas conversas elas acontecem. O que a gente tem de concreto é um voo para o Chile na alta temporada, com a Sky operando, mas enfim, estamos em conversas, principalmente com o mercado chileno, mercado argentino. Entendemos que temos espaço para o mercado paraguaio e um pouco para o uruguaio também, uma coisa muito de alta temporada, que, de acordo concordamos com o que vocês falaram, também com o que você falou, Arthur, que basicamente esse turismo vai ser um turismo de curta distância, pelo menos nesse começo, e nós somos a praia do argentino, a praia do chileno, então a gente tem condição realmente de exercer esse papel. Agora, dependemos muito da retomada do mercado argentino, da volta do mercado argentino, e entender também qual que vai ser
a predisposição do argentino viajar de avião, ele sempre veio para Florianópolis, e a gente já viu esse movimento, que quando esse movimento acontece, quando a crise na Argentina acontece, ele vem mais de carro do que de avião, então a gente tem que esperar um pouquinho o comportamento, entender após a retomada desse mercado, que surpresas a gente vai ter, qual que é o tamanho desse mercado. Então, a conversa com as companhias aéreas, a conversa com o trade turístico para capacitação dos destinos, para capacitação de agentes de turismo, e claro, no que a gente pode, o oferecimento de incentivos a companhias aéreas. Claro que a gente fica bastante limitado agora por questões financeiras, mas isso acontece também, então é uma conversa constante, é uma negociação constante com companhias aéreas e com o trade turístico para entender o que a gente pode oferecer para que esses voos retornem mais rápido. A gente entende que a companhia aérea, quando lança um voo internacional agora, ela está correndo risco, porque ela também tem dificuldade de estimar a demanda, e o nosso papel do aeroporto aqui é tentar, através dos números, minimizar essa dúvida na companhia aérea, porque, obviamente, esse mercado existe. O Patrick falou uma questão de buscas, a gente também vê essas buscas crescendo, então a vontade ela está lá, mas para minimizar essa dúvida da companhia aérea, a gente coloca alguns incentivos, a gente coloca algumas condições aí para tentar estimulá-las, e também isso é feito com o trade turístico principalmente de Florianópolis, porque existe um movimento de alta temporada em mercados estrangeiros que Vitória ainda não tem, né? Vitória não tem voos internacionais, já é um aeroporto alfandegado, existe uma previsão de começo de um voo da Gol para Buenos Aires, mas que com essa pandemia está on hold, então principalmente um movimento que se faz em Florianópolis. Essa questão da busca que vocês comentaram realmente é importante. Essa semana saiu uma notícia que os Estados Unidos começaram a flexibilizar. Agora, os brasileiros, chineses e algumas outras nacionalidades não precisam estar limitados a 15 aeroportos dos Estados Unidos. Bastou essa notícia sair e as vendas em algumas consolidadoras já aumentaram para os Estados Unidos. A pessoa comprou na oportunidade, porque o preço está bom, ela está doida para viajar. E no caso da América do Sul, é uma coisa. A Argentina e o Uruguai, se eu não me engano, são os países com mais tempo de fronteiras fechadas. Mas, Ricardo, você acha que Florianópolis, a longo prazo, talvez tenha capacidade de sair dessa bolha América do Sul e ter voos de mais longa distância internacionais? Olha, eu acho que sim. Obviamente não posso falar nada diferente, mas a gente tem vários estudos aqui que antes da pandemia mostravam que a gente tinha um mercado grande Europa, que obviamente se conectavam em mercados Rio, São Paulo, um pouco Brasília. A gente tem conversas constantes, é um desejo até da sociedade em Florianópolis, que a gente tem até pelas ligações culturais que temos com Portugal, que exista um voo para Portugal. Agora, a gente entende perfeitamente o que eu venho falando muito aqui, a gente entrou no final da fila, então primeiro voltam os mercados estabelecidos, também para minimização de risco das companhias aéreas. A gente entende que no doméstico as companhias aéreas estão arriscando um pouco mais, até como o Marcos comentou, de mais destinos que não haviam anteriormente, mas no mercado internacional, entendo que esse movimento vai ser mais conservador. Existe sim o potencial, existe um tráfego que pode vir de Florianópolis, mas ficamos para o final da fila. O mercado mais tradicional vai ter que ser retomado para as companhias aéreas terem confiança de investirem em um mercado alternativo. Joia. Marcos, como é que está essa questão de captação de novos voos nesse período? Qual o trabalho que o aeroporto está fazendo? A gente tem conversado com todas as companhias aéreas, né? Elas são conscientes. A Bahia é o maior PIB do Nordeste. Salvador é a maior cidade do Nordeste. Então, vou dar um dado aqui para vocês, que nós somos a capital de startups no Nordeste. Então, naturalmente, vai existir o interesse das companhias aéreas do ponto de vista doméstico por Salvador. Se não houver, eu lamento pela estratégia dessa companhia aérea. Agora, no tocante ao internacional, eu acho que é importante a gente, nesse debate, fazer uma discussão do nosso papel, né, do papel da indústria do turismo no Brasil em relação aos voos internacionais. Porque é verdade que o internacional vai voltar depois, mas é verdade que o internacional vai ser muito mais competitivo
no que tange à promoção, a marketing, a busca desse turista que tende a viajar menos. Os brasileiros deverão viajar menos ao exterior, porque nós estamos numa crise, numa pandemia que tem efeitos econômicos. Então, a gente sabe que, historicamente, os nossos voos internacionais predominam os brasileiros. Então, a gente precisa discutir uma estratégia além da Embratur e não ser dependente apenas da Embratur para fazer uma promoção e uma divulgação do Brasil no exterior, principalmente em mercados de longa distância. Se a gente observar a conjuntura do turismo internacional nos últimos anos, nós tivemos em 2019 50% menos italianos no Brasil do que em 2004. São dados do Ministério do Turismo. Nós tivemos menos 90% de portugueses em 2019 no Brasil do que em 2004. Portugal, que é um país historicamente muito ligado ao Brasil. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse debate. É um debate muito importante, porque depois das Olimpíadas nós perdemos algumas companhias aéreas. Eu acho que os estrangeiros, principalmente de longa distância, eles querem mais portões de entrada. Ele vem ao Brasil para visitar o Brasil, ele não vem ao Brasil para visitar apenas Salvador, apenas o Rio de Janeiro, apenas Foz do Iguaçu. Ele quer visitar todos esses ícones. Então, eu acho que a gente precisa de uma união, porque se a gente olhar hoje, Cabo Verde, em 2004, não era um destino tão estruturado. Zanzibar está recebendo muitos voos da Europa, Ilhas Maurício. Então, a gente precisa discutir competitividade, porque é verdade, a gente está numa pandemia, porém, isso vai passar. E não dá para esperar a pandemia passar para depois a gente ir em busca de voos. Eu acho que a gente precisa diversificar mercados. A Argentina é 1/3 do nosso mercado internacional e a gente tem acompanhado o momento da Argentina. A gente precisa diversificar mercados, a gente precisa promover conjuntamente, aí, não apenas os aeroportos, os destinos, mas também a hotelaria participar desse processo, para que a gente possa receber mais turistas e garantir a sustentabilidade desses voos internacionais. Certo. Patrick, o Rio é o grande destino internacional aí do Brasil. Eu, como carioca, não quero ver os estrangeiros tendo que parar em São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. Quais são as perspectivas aí dessa malha internacional voltar a ser robusta no Rio de Janeiro, passada essa pandemia? Olha, deixa eu só comentar um ponto aqui do Marcos. Eu acho que essa posição do Brasil no exterior ela é fundamental. Acho que hoje em dia a gente tem pouco share of voice, né, lá fora. Eu acho que um alemão que está procurando Bangkok, ele vai ver ad para México, né? Ou se ele está procurando Bali, ele vai ver ad para Maurícios, né? Mas ele não vai ver ad para Brasil. Então, acho que aqui a gente tem bastante trabalho na nossa frente aqui nesse sentido, como país, né? Mas o Rio, eu acho que, como eu já falei, né, a gente está trabalhando várias frentes para retomada. Uma é do Gateway, né? E Gateway, o Hub, mas eu já expliquei essa importância disso para trazer voos de volta. Outro que acho que o Ricardo já falou, dos nossos irmãos, né? A Argentina é um mercado que primeiro ele perto, né? 3 horas de voo. Acho que a situação econômica ela é mais realística, câmbio esses fatores, é mais realístico trabalhar volta desse mercado que já era o nosso maior mercado internacional antes da pandemia. Então aqui o nosso foco e trabalhar junto, né? Quase trabalhar como um catalisador da retomada, agregador, né? No Rio de Janeiro, né? Então a gente se juntou com o Tourist Rio, com o Rio Convention, com Aerolinas para trabalhar numa campanha inbound e outbound argentina, né? Então, os dois lados estão interessantes nesse momento. E aqui usando tudo, né? De capacitação do trade, de releases, de press trips, que são ferramentas tradicionais, mas eu acho que funcionam muito bem nesse momento, e de campanhas digitais nas mídias sociais, com preços promocionais, etc. Então, aqui, acho que o aeroporto ele tem uma função
uma obrigação, né, como somos um ativo da cidade, do Estado, a gente tem um papel de fazer essa ponte entre as companhias aéreas e o trade. Então, esse foco no mercado, acho que uma frente nossa, uma outra frente que já falei um pouco é carga, ela está atrás da retomada internacional do Galeão. A gente tem o privilégio, como aeroportos no Brasil, de estar dentro da cadeia logística, né? Então, a gente conhece os clientes, a gente sabe o que é a demanda, a gente sabe de onde ela vem, e a gente traz isso aos business cases, né? Isso está atrás da retomada de voos como a da KLM. A gente tem trade lanes importantes de fármaco e de oil and gas, então você sustenta um voo com 20% de ocupação de passageiros, porque o porão está cheio com carga de alto valor e que paga bem. Então, esse mudou. Antigamente, a gente nunca entrou com carga no business case para uma nova rota ou um novo destino. Hoje em dia, sim. E o outro que o Ricardo já falou, eu trabalho com as companhias aéreas. Acho que muitos dos nossos parceiros eles estão num momento muito difícil, muito carente de informação, equipes enxutas, e aqui a gente tem um dever de trazer a inteligência do mercado, né? Eu já mencionei a ferramenta Skyscanner, por exemplo, né? E o comportamento do consumidor mudou, né? Então você tem muita demanda de curto prazo que não está visível para uma companhia aérea que só está com voos no sistema lá em outubro ou dezembro. Então, ele não está vendo que a demanda está relativamente forte no curto prazo, e trazer essas informações às companhias aéreas, e como o Ricardo falou, reduzir o risco, né? Isso junto, claro, com incentivos, com trabalho de reduzir custo dentro da cadeia deles, acho que isso é fundamental também para retomar a malha, a aviação no Rio de Janeiro. Certo, obrigado, Patrick. Roberto, quando você falou lá na sua fala inicial, você falou que a Gol estava lançando novos destinos a partir de Brasília. Por que você acha que isso está acontecendo nesse momento? E se você vê uma tendência de crescer o número de destinos atendidos a partir de Brasília? Com certeza, Arthur. Essa aposta da Gol é bastante interessante, né? Uma estratégia deles de ir a mercados secundários alimentando o hub de Brasília. Acho que é uma estratégia bastante inteligente e é uma coisa que a gente tem plena convicção que vai funcionar bem. E essa é uma tendência. Nós aqui, a gente crê muito mais no crescimento mais rápido, ou seja, retomada do doméstico, né? A gente entende que até o final de 2021 a gente já vai estar com o doméstico retomado. O internacional tem outros desafios, né? Que é a questão da abertura da fronteira. Eu vejo os colegas falarem em Argentina e Uruguai, e isso é uma preocupação muito grande dentro da minha empresa, porque são dois países que os aeroportos são da CAP, né? Mas sim, a Gol também, ou seja, ela já estão publicados os voos para Orlando e Miami para dezembro, então toda essa capilaridade que ela cria no doméstico também vai alimentar o internacional, também está previsto a volta do Cancún e o Buenos Aires em janeiro, ou seja, sem dúvida, o crescimento de destinos vai ser importante, assim. Nós já somos o único aeroporto que tem voos para os 26 estados do Brasil, né, e DF, né, porque estamos no DF, e esse novo momento, né, essa nova era, como eu comentei, é bastante interessante, né, nós sempre tivemos a filosofia de trabalhar muito próximo às companhias aéreas, talvez até porque eu ter tido grande parte da minha vida profissional dentro de companhia aérea, então, eu tento sempre pensar como eles, né, para a gente poder chegar a um ponto comum, lógico, acaba tendo alguma conflito de interesse, alguma coisa que é mais difícil de administrar, mas todo o tempo eu penso como eles, e a gente pensa muito aqui na eficiência operacional também, né? Então, sempre foi muito importante ter bons padrões operacionais, tanto de atendimento ao passageiro, como processamento das imagens, principalmente nesse momento é onde custo é muito importante. Uma das coisas que a gente está fazendo é trabalhando para melhorar cada vez mais a eficiência operacional, isso criar mais capilaridade para o aeroporto e mais atratividade. Por exemplo, Brasília como um hub, como comentamos, é muito importante o MCT que seja o mais curto possível, taxi in, taxi out. Nós somos o único aeroporto da América do Sul que opera 2 pistas paralelas e simultâneas. Como a gente pode usar isso de uma forma mais eficiente, né? A operação da pista, a gente também depende de
DSEA, né, de outras autoridades para trabalhar junto, a gente está sempre trabalhando junto, ou seja, toda essa questão de trabalhar a questão impositiva, a gente trabalha em Natal muito bem feito aí com o governo de Natal sobre o ICMS, fizemos um incentivo do ICMS muito interessante, Brasília também muito interessante, a gente tem que rediscutir isso, né, como a gente vai retomar isso agora nessa nova era, né, e basicamente é isso, ou seja, tudo clássico que a gente tinha, a gente tem que pensar, né, a gente nos últimos anos aí trabalhava que a aviação crescia 2,5% do PIB no Brasil, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas a gente trabalhava com essa lógica. Isso provavelmente não vai ser mais a realidade, né? A realidade vai ser diferente, né? Com outras necessidades de processamento dos passageiros dos aeroportos, essa questão da distância. Eu aprendi uma coisa legal no Uruguai, eu estive no Uruguai há um mês, né? Consegui, porque eu tenho residência no Uruguai, e lá eles não falam distanciamento social, distanciamento físico. Você não deve se distanciar socialmente, só fisicamente. Achei bastante interessante. Então, tudo isso também é um impacto nas operações, mas nós não vemos outro caminho que não seja estar muito próximo às companhias aéreas. A gente tem um diálogo, acho que como os outros colegas, praticamente diário com eles. Nós seguimos fazendo nossos estudos de mercado, nós temos sistemas e temos uma equipe formada para estudar todos os mercados da CAP. Então, a gente está todo momento estudando o tráfego, como ele vem se comportando, onde tem oportunidade, onde pode ter algum gap, e sempre pensando naquilo, né, pessoal? Um voo para existir precisa de 2 aeroportos, então a gente sempre tem que ter essa colaboração entre nós, né? Além de 2 aeroportos, a potencialidade de um hub. Então, finalizando e indo à sua pergunta, Arthur, sim, com certeza a gente vai se consolidar, Brasília vai se consolidar cada vez mais como um grande hub doméstico do Brasil, e vamos já, no ano que vem, começar a trabalhar na retomada do internacional, que também é importante para alimentar toda essa malha doméstica. Como disseram, nós tínhamos já planejamento bastante acertado de novas rotas internacionais, que já estariam para começar agora no segundo semestre de 2020. Infelizmente, a pandemia não fez isso possível, mas a gente já entende que é apenas uma postergação, que isso vai acontecer, somos bastante confiantes que Brasília vai ter uma participação internacional. Por ser a capital federal, necessita uma conexão internacional melhor do que a gente tinha nos últimos anos. Pois é, no doméstico você já leva a vantagem que o político quer ir para casa em voo direto, né, Roberto? Tem uma pergunta aqui do Otávio, Roberto. Ele quer saber qual vai ser o impacto na política de custos e taxas para as empresas aéreas, porque você falou que o aeroporto tem que ser mais eficiente, mas tem que diminuir custo, né? Todos vocês devem ter diminuído custo. Vai ter algum impacto nas taxas? Não, isso não é administrado por nós, né? Nós temos um contrato de concessão onde as taxas aeronáuticas, tudo que é aeronáutico já está definido, taxa de embarque, landing fee, é algo que a gente... Não tem margem para ser trabalhada, né, no contrato? No nosso contrato, não. Os novos contratos de concessões já têm essa possibilidade. Nós até estamos negociando alguma coisa nesse sentido. Hoje não. Hoje, como algum colega falou, que a gente trabalha com as companhias aéreas com algum incentivo que se possa fazer, algum incentivo financeiro em áreas e alguma coisa assim. Mas o que eu falo da eficiência operacional? Todo incentivo que nós pudermos fazer em termos de taxa não significa muito, Arthur. As taxas realmente aeronáuticas não chegam a 2% do custo direto variável de um voo, ok? Então, muitas vezes, se você reduz 1 minuto um landing fee ou reduz 3, 4 minutos um MCT, isso te dá muito mais ganho para as companhias aéreas, o econômico do voo melhora muito do que você trabalhar no incentivo. Lógico que nós não vamos deixar de trabalhar em incentivo, em reduzir o que possa ser reduzido para criar atratividade, mas a eficiência operacional, no fim do dia, é muito importante para o econômico das companhias aéreas. Tem uma pergunta bem específica aqui para você, do Décio. Ele quer saber da atuação dos receptivos lá no aeroporto de Natal. Se tem que ter uma loja para poder captar passageiros lá em Natal. E, aliás, fala como é que está em Natal, né? Vocês vão devolver o aeroporto? Vocês ficam mais quanto tempo lá em Natal? Arthur, nós estamos fazendo um processo amigável de devolução do aeroporto, né? Muito legal essa pergunta, é bom contextualizar um pouquinho. Natal foi o primeiro aeroporto concedido, né? Um contrato bastante diferente, é o único aeroporto do Brasil que o operador opera a torre de controle também, uma torre totalmente deficitária. As nossas taxas aeronáuticas também têm o valor dela, tanto as de navegação como aeronáutica,
são bastante inferiores dos outros aeroportos. Então, tudo isso, mais a retração do tráfego, né, que, na verdade, dos planos originais, o tráfego de Natal foi bastante reduzido, a gente não teve outra alternativa a não ser partir para essa devolução amigável do aeroporto de Natal. O processo está andando bastante bem, já foi assinado o decreto presidencial, né, agora seguem outros trâmites burocráticos, e a gente entende que deve ir, no final do primeiro semestre, ou início do segundo semestre do ano que vem, para a relicitação. É um processo que eu acho que vai ser bom para todos, né, vai ser bom para o novo concessionário, porque ele vai pegar um aeroporto com as condições atuais. Além disso, Natal foi o primeiro aeroporto greenfield, né, foi o único aeroporto greenfield, na verdade, de todas as licitações. Nós construímos do zero, né, numa área, num perímetro pouco urbanizado, sem acesso, com muita dificuldade, então isso trouxe muito custo também, né, e esse novo operador, ele vai pegar esse aeroporto pronto para funcionar, e então ele vai ter muito melhor capacidade de operação, vai ser bom para o destino, que vai ter um concessionário que vai poder operar melhor, e para o governo federal também, que vai ter alguém que possa dar mais rentabilidade ao aeroporto. Tá? Essa questão do receptivo de Natal é uma coisa que a gente sempre tratou, como é um destino turístico bastante forte, o que nós criamos foi tipo uma célula, né, para a recepção dos passageiros, para profissionalizar a coisa, tirar aquela pirataria que existe, e sempre tem alguma polêmica, mas sempre o objetivo é dar mais segurança e conforto para o passageiro quando ele desembarca, e não ser assediado por todo lado. Essa é a política. Certo, obrigado, Roberto. Queria falar agora como é que está a experiência, né? Vocês criaram os protocolos, tem coisas que as companhias aéreas precisam fazer, tem coisas que os aeroportos precisam fazer, as concessionárias. Como que está a experiência? O que vocês têm sentido? Os passageiros estão aderindo? Quando um passageiro não está de máscara, o que vocês têm feito para que ele use a máscara, né? Isso é uma determinação dos governos, até que seja obrigatório o uso de máscara, mas a fiscalização tem que ser por vocês. Como que está a experiência hoje e qual vai ser a evolução dessa experiência, mesmo que venha uma vacina? Essa preocupação com a saúde é uma coisa que vai continuar. Ricardo, como é que você avalia isso? Olha, Arthur, eu acho que a aderência dos passageiros está muito boa. No geral, que eu vejo que eles são muito disciplinados. Talvez conscientização das pessoas que estão viajando, talvez um pouco de medo, mas dificilmente, apenas no começo, alguma resistência a usar máscara, mas hoje eu posso dizer que é zero. E uma série de medidas foram implementadas, tanto no aeroporto de Vitória, de Macaé e de Florianópolis, para dar mais, dar uma segurança para o passageiro maior e fazendo com que a limpeza dos aeroportos fosse mais percebido. Eu comentei um pouco antes com vocês que a gente está numa batalha de comunicação, né? Então, muitas coisas que a gente já fazia, nós sempre limpamos os aeroportos com produtos hospitalares, mas agora a gente começa a falar para o passageiro, para dar uma segurança maior, que o ambiente é seguro e que nós limpamos com produtos hospitalares. O fato de você ter álcool gel, acrílicos em todos os balcões de check-in e de loja, chegamos ao detalhe de colocar uma lupa nos balcões de check-in, para o atendente de check-in não precisar manusear o documento do passageiro, ele coloca na lupa no check-in, no embarque, e o atendente vê essa documentação. Então, uma série de medidas que são tomadas, que é para aumentar a segurança sanitária do passageiro, vamos dizer assim, e principalmente para mostrar para ele que o aeroporto é um ambiente seguro. Eu acho que a gente tem um grande papel nisso tudo, junto com as companhias aéreas, que é de nos comunicarmos melhor. Então, assim, se a gente vai para o supermercado, por exemplo, nós, teoricamente, estamos expostos a um nível de risco que é muito maior do que se você estiver num aeroporto e num avião, por conta dos filtros das aeronaves, por conta de todos os padrões sanitários que já são historicamente implementados na indústria da aviação. Então, eu vim de companhia aérea, trabalhei muito tempo em companhia aérea, cuidando da limpeza das aeronaves da companhia aérea. Eu sei que esse sempre foi uma preocupação de companhias aéreas, sempre limparam muito bem as aeronaves, e hoje a gente vem para um movimento onde, além de limpar muito bem, além de reforçar as rotinas de limpeza, a gente tem que mostrar que a indústria tem padrões sanitários altos e que a indústria é uma indústria segura do ponto de vista sanitário. Eu acho esse um desafio bem interessante, acho que é algo que a gente está conseguindo mostrar para o passageiro, e eu entendo que essa retomada também da aviação é um pouco
de desmistificar algumas coisas que foram muito faladas. Esse primeiro medo que as pessoas tiveram, eu acho que hoje ele já começa a diminuir. Claro que existe uma vontade das pessoas muito grande de saírem de casa, e como se comentou, né, apenas o fato de os Estados Unidos baixar algumas restrições sanitárias, abrir mais aeroportos, ele trouxe uma demanda, as pessoas foram comprar, então existe uma vontade muito grande das pessoas de viajarem, isso tem que ser levado em consideração, isso também puxa o ritmo da indústria voltando, mas tem também o trabalho dos aeroportos, tem o trabalho das companhias aéreas, de acordo com o seu público, né, um trabalho de assessoria de imprensa que é muito bem feito em todos os aeroportos, um trabalho de rede social, muitos dos nossos aeroportos estão se comunicando juntos, já estão fazendo comunicações conjuntas, e eu acho isso fundamental, porque a indústria precisa falar que ela é segura, porque ela efetivamente é. A gente está falando uma coisa que efetivamente acontece. Então, acho que essa é uma estratégia de comunicação que precisa ser ampliada, mas está sendo bem feita, constantemente bem feita, e o passageiro começa a entender isso. E eu acho que é uma parceria que a gente faz, e o passageiro, pelo menos as experiências que eu tive aqui, mais disciplinados, impossível. Eu citei no começo essa pesquisa da Travelport, e o passageiro fala que o que vai dar mais segurança para ele para viajar é limpeza e essas medidas. Ele precisa ver que isso está acontecendo. Você falou que a aviação realmente já segue esses protocolos há muito tempo, mas aeroportos é novidade, viu? Porque depois das concessões, realmente a qualidade melhorou muito, mas a gente ainda vê relatos de alguns problemas aí de ter essa coisa evidenciada, né? Marcos, você acha que essa divisão de papéis entre o que é papel do aeroporto, o que é papel da empresa aérea, está bem claro para vocês, para a indústria, para o passageiro? Que tem passageiro que cobra da empresa aérea medir a temperatura, a empresa aérea diz que quem tem que fazer isso é o aeroporto. Está bem clara essa divisão de papéis? Olha, Arthur, eu concordo com o Ricardo. Eu acredito que um grande desafio que temos no momento é comunicar mais, né? E a gente aqui em Salvador tem procurado fazer isso. O time de comunicação do aeroporto tem constantemente criado pautas em rádio, televisão, jornais, tanto da capital quanto do interior. O nosso aeroporto é um aeroporto que atende a muitos municípios da Bahia, né? Por exemplo, Feira de Santana é uma cidade com 800 mil habitantes. As pessoas dessa cidade vêm para Salvador. Então, a comunicação é vital, as pessoas precisam recuperar a confiança. Então, eu acho que tem que ser um exercício conjunto de aeroportos e companhias aéreas para levar essa mensagem no tocante aos protocolos. Aqui em Salvador, a gente desenvolveu algumas inovações. Então, a gente tem, por exemplo, nos nossos banheiros, algumas telas que sinalizam na entrada com a cor verde se o banheiro, naquele momento, está com ocupação baixa, na cor vermelha, se está com ocupação alta. Então, a pessoa já tem ali a clareza de que, estando vermelho, ele deve procurar outro banheiro para evitar aglomeração. A gente também tem limpado todas as bandejas, uma a uma, no controle de segurança. A gente tem feito esse trabalho, além realmente de um trabalho rigoroso no que tange aos dispensores de álcool em gel, para que a gente tenha álcool em gel em todo o terminal, limpeza rigorosa do solo, purificação do ar-condicionado, tudo isso foi reforçado. E em relação à questão das máscaras, eu concordo também com o Ricardo, as pessoas, elas têm sido, em linhas gerais, conscientes e têm utilizado as máscaras. Então, eu acho que o grande desafio nesse momento é comunicar mais, né, para que as pessoas realmente percam algum receio, algum medo que ainda possam ter em relação a viajar de avião. Certo. Patrick, queria que você comentasse aí na última rodada de concessões aí do governo, vai ter o Santos Dumont na mão da iniciativa privada. O Rio Galeão está preparado aí para ter um concorrente à altura? Acho que o Galeão é o nosso acionista, né? Acho que você tem que olha, eu acho que a privatização dos aeroportos do Brasil, ela trouxe bastante empresas como Vinci, como Zurich, Fraport. Desculpa se eu estou
estou esquecendo alguém, é a Changi. Então, são players grandes, mundiais, trazendo muita experiência, muito conhecimento ao mercado brasileiro. Eu acho que a experiência do passageiro, com certeza, ela melhorou com essas privatizações. E a entrada de novos players no mercado com essas próximas rodadas, eu acho que a gente vê isso bastante positivo. Do nosso lado, nosso acionista, com certeza, estamos olhando isso com bastante interesse. Acho que tem sinergias, acho que o Ricardo pode dizer melhor, falar melhor das sinergias que você pode realizar na gestão de mais de um aeroporto, mas com certeza a gente vê isso com bons olhos. Obrigado, Patrick. Bom, a gente chegou na nossa hora, 1 hora de debate. Queria dar aí para vocês a palavra final para o que a gente pode esperar quando eu for visitar o aeroporto de Brasília, Natal, Florianópolis, Vitória, Macaé, Salvador e Rio. O que vai estar esperando a gente, quais as perspectivas, uma mensagem final aí para o nosso leitor e espectador aqui do Portal Panrotas. Vai, Roberto, você começa. Está sem som. Arthur, todos podem ter certeza que vão ser muito bem recebidos, muito bem tratados, ou seja, como todos os amigos aí, os colegas colocaram, estamos cuidando muito da higienização do aeroporto, temos até nossos robozinhos, né? Nós temos um robô que faz limpeza. Uma coisa interessante que você colocou, essa questão da máscara, né? Essa câmera que a gente tem, até identifica se o passageiro está sem máscara, bloqueia, mas é interessante que nós não temos poder de polícia, tá? Nós não podemos impedir ninguém de embarcar ou de circular. A gente pode se aproximar do passageiro instruído, mas de volta. A gente põe todas as ferramentas, mas também não... Se ele não tiver com máscara, ele pode embarcar? Eu não tenho como negar que ele entre para o Porque não é uma lei, não é o governo não estabelece que é obrigatório o uso de máscara. Exato. É o processo de convencimento. Eu tenho que convencer. Não aconteceu, tá? Uma coisa bastante interessante é que nunca aconteceu, a gente nunca teve problema com nenhum passageiro de máscara, a gente nunca teve problema com nenhum passageiro com temperatura. É impressionante, isso é muito bom. E outra coisa que a gente gostaria de comentar também, no caso de Brasília, por exemplo, nós temos 3 terminais, né? Nós temos fechado um terminal, porque toda a operação que a gente tem hoje dá para fazer em um terminal só. Nós decidimos abrir o TPS Norte, que a gente chama, para dar justamente mais espaçamento. Então, o que a gente vê é os passageiros de uma forma bastante confortável, bastante disciplinado, como alguns colegas disseram, e zero problema. Já abrimos todas as salas VIP também, nós temos 4 salas VIP no aeroporto, já estão todas abertas, então podem vir nossos aeroportos tranquilo, tanto Brasília como Natal. Estamos preparados e trabalhando muito, dia e noite, 7 dias por semana, para dar segurança e conforto para os passageiros, para os funcionários, para os colegas de companhia aérea, ou seja, todos são muito bem-vindos a nossos aeroportos. Isso estamos fazendo em toda a cadeia de aeroportos que a gente tem também pelo mundo afora. Bom, tranquilo agora com volume baixo de voos. Quero ver verão em Florianópolis, aquele povo chegando de tudo que é lugar. Estão preparados, né, Ricardo? Pois é, esse é um ponto muito interessante, Arthur, assim, o que esperar quando visitar os aeroportos, né? Eu acho que, como o Roberto falou, acho que é um ambiente limpo, seguro, com devido distanciamento físico, gostei, não social, físico, mas eu acho que cada vez mais, eu só vou colocar um ponto rapidamente para vocês, eu acho que essa crise também trouxe um elemento muito interessante para os aeroportos. Pelo menos aqui na minha realidade, a gente percebeu que não dá para ser só um aeroporto. A gente precisa se desvincular um pouco de companhias aéreas e passageiros. Por incrível que pareça, o aeroporto cada vez menos tem que depender do passageiro. Então, quando vocês vierem para Florianópolis ou para Vitória, uma próxima oportunidade, podem esperar um cinema drive-in, que eu acho que como tem em Brasília também. Podem esperar aqui em Florianópolis, Floripa Airport fez um tour pelo aeroporto, então são 3 horas, isso aberto para quem quiser comprar um tour pelo aeroporto, visitando desde CCO até pátio, pista e bombeiros. É uma maneira que a gente tem de interagir com a comunidade, mas também de ter uma receita adicional. A gente está vendendo espaço no data center, a gente está prestando serviço para aviação executiva, está investindo em carga.
Então, assim, a gente tem todo um grupo de trabalho de novas receitas que está procurando novas receitas, porque eu acho que essa crise trouxe dois aspectos interessantes. Não que eu queira passar de novo por uma delas, não é isso, mas o fato da gente conseguir operar com um custo menor, de aprender, de necessariamente ter que operar com um custo menor e aprender alternativas para esse custo diminuir, o que fica com a gente, no caso, pelos próximos 27 ou 29 anos de concessão, aprender a operar de um jeito mais barato e aprender a diversificar receitas, porque, como o Roberto colocou, as pessoas estavam aqui, não tinham passageiros, então a gente começou a desenvolver novos produtos, e esses novos produtos também vão ficar com a gente pelos próximos 27 ou 29 anos de operação. Então, o que esperar é um aeroporto mais versátil em todos os sentidos, que vai sempre acolher o passageiro, mas vai estar olhando também para outras formas de diversificação. Essa história do tour achei muito boa. Já começou? Já dá para fazer agora mesmo com os protocolos? Dá para fazer. Tem um número limitado, tem todo também um protocolo, custa R$65, se eu não me engano, é um preço promocional que a gente colocou. E são 3 horas onde as pessoas visitam aí lado ar, lado terra, realmente para conhecer o aeroporto. É muito interessante, está tendo bastante adesão. Legal. Marcos, suas palavras aí. Bom, dizer que vocês vão encontrar excesso de baianidade aqui. Então, sempre o espírito baiano, cortês, amável. Do ponto de vista do aeroporto, reforçar que a robustez do Grupo Vinci, nós somos o maior grupo privado na gestão de aeroportos no mundo, são 45 aeroportos. Na América do Sul, além de Salvador, nós administramos também Santiago, então nós temos um compromisso com todas as nossas operações. Dizer que, do ponto de vista do destino, a gestão da pandemia tem sido absolutamente profissional. Nós somos a primeira cidade do Brasil com o selo da WTTC, reconhecido pela WTTC, e os resorts aqui ao redor, na Praia do Forte, em outras praias aqui do litoral norte, que já estão funcionando. Nós temos resorts de nível internacional, Vila Galé, Palladium, Iberostar, Tivoli, além da Costa do Sauípe, todos abertos. Então, nós estamos prontos para recebê-los, seja lazer, seja corporativo. A nossa cidade tem esse mix muito bem equilibrado. Então, nós estamos otimistas, apesar de tudo, desse momento difícil. Nós estamos otimistas em relação a Salvador e ao futuro. Joia, obrigado, Marcos. Aliás, ontem a presidente da ABAV, né, a Magda, ela anunciou que a abertura da ABAV Colab vai ser em Salvador, no centro de convenções que acabou de ser inaugurado, com direito a show do Olodum e tudo, ou seja, vai ser o primeiro evento grande do turismo, vai ser em Salvador. Obrigado, Marcos. Patrick, palavra final ficou com você. Olha, você perguntou sobre a experiência, né? O que vai ser a experiência na volta, e eu concordo com o Ricardo da necessidade de oferecer novos serviços, novas experiências, né? Pensar um pouco além do que era. Pelo outro lado, eu acho que metade desejo, metade promessa aqui é de trazer de volta o que foi criado nesses últimos 6 anos de concessão, né? Eu acho que deve ser uma experiência muito parecida para meus colegas aqui, quando a gente chegou no Galeão 6 anos atrás, né? A experiência era pão de queijo, cafezinho, né, e salas VIP com charme dos anos 70, e acho que foi criado salas VIPs de primeira, num padrão mundial, em todos esses aeroportos, né, e uma oferta de varejo e de food and beverage que compete com qualquer outro aeroporto fora do Brasil, né. Então, e também, nesse momento, bastante dessa oferta ela está hibernando de uma certa forma, né? Mas a gente espera que até o final do ano a gente traz de volta 100% da nossa oferta de varejo, de serviços, e abrindo as salas VIP junto com a volta dessas internacionais. Então, acho que essa vai ser essa experiência. A antiga experiência, que é uma experiência, vamos dizer, maravilhosa, que foi criada em todas essas concessionárias nos últimos anos. Obrigado, Patrick. Roberto, você quer adicionar alguma coisa?
Eu só queria passar um site para o pessoal aí, visitabrasilia.com.br. É uma campanha que nós estamos fazendo aí, coordenada com o Convention Bureau, que é para comemorar os 60 anos de Brasília 60 anos, e tem várias ofertas. A ideia é dar desconto de 60% em hotéis, restaurantes, tudo com um protocolo de seguridade. Então, eu queria dar um alô aí, principalmente para o pessoal do turismo, para que visite o site aí, se quiser mais informação, depois contata a gente. Mas é uma campanha bem legal aí que a gente está fazendo. Legal, visitabrasilia.com.br. Isso. Legal, gente. Obrigado. Foi muito legal bater esse papo com vocês sobre aeroportos. Como eu disse, é a primeira imagem que a gente tem de um destino às vezes e a última também. Bom saber que tem boas perspectivas. Queria agradecer ao Marcos, ao Ricardo, ao Roberto e ao Patrick. Bom final de semana para vocês. A gente volta semana que vem com Live Pan-Rotas na quarta-feira sobre um estudo inédito de resorts e na quinta-feira sobre cruzeiros marítimos. Tchau, gente. Obrigado.